Bom, agora é interessante a gente começar a fazer alguns exercícios para fixar os conceitos que a gente tem aprendido sobre essa parte de endereçamento IP, tá? Nesse momento, eu já espero que vocês tenham entendido que a gente tem três classes de endereçamento, né, que a gente chama de A, B e C. Vamos colocar isso aqui em azul, né? Menos agressivo. Tá? Que a gente tem três classes de endereçamento chamadas A, B e C, e que elas têm limitações, ou melhor, diferenças com relação à máscara padrão dela, né? Ou seja, tem uma parte de rede e uma parte de máquinas, né? Que a gente está chamando aqui de hosts, né? E essa diferença aqui é dada justamente pela máscara. Então, a máscara ela vai dizer para a gente, né? Ela tem uns aqui até um determinado ponto, depois ela passa a ter zeros a partir de outro ponto, né? Então a gente aprendeu que tem uma máscara que divide parte de rede, parte de host, e a gente entendeu que máquinas que estão na mesma rede compartilham o mesmo prefixo de rede, tá? Esse prefixo dado justamente pela máscara. A gente viu também brevemente que nós temos um conceito de subrede, que é adotar mais bits aqui da parte de host, aumentando a capacidade de fazer redes, tá? Isso a gente faz basicamente modificando a máscara. E a gente viu que existem classes de endereços para uso interno, né, que não são válidos ou roteáveis na internet. Então, dentro de cada classe A, B e C, a gente tem as redes 10.00, o 72.16 ou 72.31, 92.68.0, 92.68.255, tá? Então, vamos fazer agora alguns exercícios. A gente vem fazendo já durante esses vídeos, mas mais para fixar mesmo alguns conceitos. Então, por exemplo, imagina que eu dê esse endereço IP aqui para vocês. Então tem um número aqui e uma máscara. Então o IP, eu estou olhando aqui do lado, tá? 200.210.70.195 e a máscara 255.255.250. Se eu te perguntasse a qual rede esse IP pertence, como é que você chega nesse resultado? Bom, basta lembrar que a máscara é quem vai seccionar esse número para mim em duas partes, né? Como a gente está quebrando em cima do octeto, essa quebra fica muito fácil de ser vista, né? Ou seja, esse último byte aqui, ó, é o número de especificação de host para esse computador, que está com esse número, né? Com esse IP. Então, eu sei que essa parte inicial dos três primeiros octetos está relacionado com o endereço de rede. E o final é o meu número único dentro daquela rede, para identificar o computador que eu estou trabalhando. Então, aqui a gente não precisa fazer muita conta. O meu endereço de rede é 200.210.70.0, tá? Lembra que isso pode ser obtido através de uma operação bit a bit de máscara com IP, tá? Isso aqui vai te dar endereço de rede. Se a gente fizer isso aqui bit a bit, né? Abre esse número aqui em 32 bits, abre o outro em 32 bits, a gente vai chegar nisso. Como é um resultado relativamente simples, eu não vou fazer aqui. Vamos deixar para o próximo. Então, a rede seria essa, tá? Se eu quisesse complementar as informações, qual que é o broadcast? O broadcast é a parte de host em 1. Então, 200.210.70.255. Simples também. E a minha faixa nessa rede, né, apesar de eu estar com um dos números possíveis, é 200.210.71 até 200.210.70.254. Então, se eu quisesse fazer uma rede aqui montar uma rede com esse setup, eu colocaria aqui um switch, tá? A gente vai ver que o switch é um elemento de camada 2. Nós vamos voltar nisso, tá? Poderia ser um hub também. Nós vamos falar só sobre equipamento de redes em breve. E aí eu posso pegar meus computadores e interligar aqui, ó. Vou lá em cada um deles e começar a dar números. Olha, você vai ser o 210.71 com máscara de 24. Ah, você vai ser o 210.70.2, máscara 255.255.250. Eu vou ficar de propósito trocando entre CIDR e a anotação tradicional, tá? Para vocês acostumarem. Então, colocaria os meus nodos aqui, né, meus computadores, e eles estariam provavelmente configurados para operação em rede, tá? A menos de algum problema de setup,
é simples dessa forma mesmo, ok? Então esse é o primeiro exercíciozinho bastante simples para vocês entenderem como que eu descubro, né, de que rede faz parte de um determinado tipo de IP. Vamos fazer um outro aqui. Agora vamos usar essa parte, né? Uma máscara que não divide exatamente no octeto, tá? Então, imagina que o endereço agora, parecido, tá? É o 200, 210, 70, 195. E a máscara é 255, 255, 255, 240. Qual é a rede desse IP? Então, para chegar nessa situação, a gente vai ter que trabalhar agora com uma máscara que termina, que está trabalhando no meio do octeto, né? Que está chegando no meio de um octeto. Então, a gente tem que abrir esses números em binários para entender como é que isso funciona. Vamos fazer isso aqui agora. O valor 195 em decimal, ele pode ser escrito em binário como 11. Lembra, o 1 vai dar 192. E para 5 faltam 3. Então, os primeiros bits aqui, se eu setar os dois, eu vou ter 3. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse número aqui, então é o 92 mais 3, tá? Isso vai dar o 95. Esse número é esse último octeto do IP que eu estou falando. Vamos escrever agora a máscara. A minha máscara é 240. Aquela parte específica que é onde a gente tem a mudança de 1 para 0 na máscara, né? 240 é uma máscara, se você fizer a conversão para binário, com 4 bits em 1 e o resto em 0. Tá? Essa é a máscara para 240. Então, o que a gente sabe? Olha, o endereço de rede, ele termina aqui, ó. Toda a máscara, antes desses 4 uns aqui, toda ela é feita com uns. E esse é o nosso conceito de máscara, né? Ela vai com uma enquanto tiver a parte de rede relacionada. Então, olha que interessante. A minha parte de rede no fundo, ela vai até um determinado ponto desse pedaço desse 95. Que ponto que é esse? Exatamente esse aqui, ó. Então, daqui para trás, eu tenho endereçamento de rede. Daqui para frente, eu tenho endereçamento de host. Qual que é o conceito que a gente tem? Se eu colocar a parte do host em 0, eu tenho endereço de rede. Então, eu vou preservar aqui, ó, o que a minha máscara falou para mim que é a parte de rede e vou zerar a parte do host. Esse é o endereço de rede que a gente tem para esse IP. Tá? Esse número aqui é 192 em decimal. Da mesma forma, a gente já aprendeu também que se eu preservar a parte de rede e colocar em 1 a parte de host, eu tenho meu endereço de broadcast. E aí a gente consegue chegar, então, agora no nosso endereço de broadcast. Esse número aqui, se a gente fizer a conversão, ele é o número 207. E, então, esse é o nosso final, o octeto final para endereçamento de rede, tá? De broadcast, desculpa. Nota o seguinte, e aí fica uma dica, né? Os endereços de rede sempre vão ser pares, né? Os endereçamentos de broadcast, usando essa estratégia, sempre vão ser ímpares, tá? Então, isso é uma coisa para você estar atento na hora que você fizer a sua conta e se isso não bater, alguma coisa provavelmente está errada. Então, vamos colocando aqui, ó. Então, o broadcast dessa rede seria 200, 210, 70, 207. O endereço de rede 200, 210, 70, 192. E a nossa faixa de IP válidos, então, é entre 200, 210, 70, 193, né, rede mais 1, até 200, 210, 70, 206, broadcast menos 1. Então, com isso aqui a gente conseguiu ver todo o processo quando você não tem uma divisão no octeto, tá?
Pessoal, não muda nada. Se eu tivesse essa mudança acontecendo no meio, por exemplo, do terceiro octeto, em algum pedaço do terceiro octeto ou qualquer um outro, a estratégia de solução é a mesma, tá? A gente não dá foco nos octetos que estão todos com a máscara com 255 ou 0, porque eles são muito simples de serem resolvidos. Mas, por exemplo, fora já desse exercício, imagina que a máscara fosse 255, 255, 240, 0. Então, o ponto de quebra agora está acontecendo no terceiro octeto. Você ia fazer o quê? Você ia lá olhar para esse 70, escrever esse 70 em binário e de entender o que é parte de rede, parte de host dele, tá? É basicamente a mesma coisa. O nosso 70 decimal aqui, no caso, ele gera 0100, 0110 em binário. 240. Aqui no meio, então, a gente ia estar, nesse caso, ó, parando aqui com a parte de rede. Ó. Então, o meu endereço de rede, ele seria com essa parte aqui zerada. Então, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Essa aqui é a rede 64, né? Então, a gente estaria falando que a rede aqui, ó, é 200, 210, 64, 0. O final é 0, tá? A máscara está relacionada com 0. O meu endereço de broadcast seria levar essa parte aqui para 1 e até o fim desse número, né? Então, a gente iria caminhar para o número, deixa eu ver aqui, isso aqui vai dar 79, tá? Ou seja, 0100, tudo 1, é 79, tá? Assim como 0100, tudo 0, é o nosso 64, tá? Então, o meu broadcast aqui seria 200, 210, 79, 255. Ó, o detalhe. Tudo ali para frente virou 1. E qual que seria a minha faixa de rede, né? Deixa eu arrastar um pouquinho para lá. A faixa de rede, então, seria o intervalo entre esses dois valores, na realidade. Ou seja, do de 200, 210, 64, 1 a 200, 210, 79, 254. Então, vocês percebem que não muda nada, tá? Tem que estar atento só quando eu não estou trabalhando em cima do octeto, porque aí eu preciso fazer essa separação adequada e entender onde que está o que e aplicar a regra, né? Do que é endereçamento de rede, do que é endereçamento de broadcast e usar a máscara para fazer essa separação para você. Beleza? Ok. Vamos para mais um exemplo. Vamos colocar aqui 3 agora. Então imagina que foi te dado uma rede para você configurar seus computadores, tá? Vocês estão querendo fazer um setup, tem lá um switch e vocês estão colocando computadores em rede aqui, ó. Foi te dado esse seguinte endereço, ó. 172, 20, 10, 0. Vai ser 0, ficou ruim. Com máscara 255, 255, 2550, tá? Ou /24. Como que você pode fazer essa configuração? Muito simples nesse caso, né? A gente já sabe que eu tenho, como já foi dado aqui o endereço de rede, né? E é de fato o endereço de rede, se eu aplicar essa máscara nesse número aqui, a gente vai perceber que esse final aqui realmente é 0, né? Então a gente sabe que a gente tem uma faixa válida aqui, então, que vai ser de 172, 20, 10, 1 a 172, 20, 10, 254. Esse dá para fazer de cabeça, né? Tá no octeto, é bem simples. E a gente tem um broadcast. 172, 20, 10, 255. Pronto. Escolho números dentro dessa faixa, coloco nesses computadores. O setup de rede está feito, sem nenhum problema, tá? Fica mais difícil? Só se eu realmente começar a trabalhar com valores que estão no meio do octeto. Então, imagine que agora a rede que foi te passada foi essa, ó. 92, 168, 10, 128. E a máscara de rede dada foi
26, ou seja, 255, 255, 255, 192. Aí a pergunta é, não, configura os computadores dentro dessa rede adequadamente, para que tudo funcione, todo mundo tenha conectividade. Bom, o que você precisa entender, então, é qual que é a faixa válida de rede que você está trabalhando, tá? E aí, como não está no octeto, a gente tem que pensar um pouquinho mais. Se a gente olhar para o 128, que é o endereço que foi dado para a gente, isso em binário é 10000000, tá? Geralmente a gente faz tudo de cabeça nas provas, ou quando a gente está no regime presencial, mas, né, regime assíncrono não tem essas vantagens, tá? Então, use a calculadora, se for o caso. Basta vocês pegar a calculadora aqui do Windows, ó, e colocar no modo de programação, né? Você deve saber disso. Vocês vão conseguir fazer essas transformações. Tome cuidado para sempre escrever os números binários com 8 bits, tá? Às vezes a gente coloca só 6, 5, dependendo, às vezes não tem os zeros mais significativos e a gente acaba errando por conta disso. Então escreva todos os números, tá? Não tem nenhum problema nisso. Então 128 é isso. O que é 192? Bom, 192 a gente já até passou várias vezes por esse número, né? Ele é esse aqui, ó. Então, a minha parte de rede, nitidamente, ela termina até aqui, ó. Com isso, eu consigo descobrir o que é a minha faixa de endereços, né? Ou seja, a minha faixa de endereço ela vai de 10 com tudo zero, ou melhor, desculpa. Eu consigo, a minha faixa de endereço vai estar entre o endereço de rede e o endereço de broadcast, sendo que esse aqui é o endereço de rede. O endereço de broadcast para essa rede, ele vai ser então 0, preservando a parte de rede e colocando aqui em 1. Tá? Esse endereço aqui então vai ser o limite, né, da minha faixa, tá? Que eu poderia usar nessa configuração de rede. Se você transformar esse número aqui em decimal, esse número vai ser o 191 decimal, tá? Então, eu sei que o meu broadcast agora é 192.168.10.191. Tá esquisito, né? Que eu tenho 192 aqui, ali, 191, mas é assim mesmo, tá? Não tem nenhum problema. E, consequentemente, a faixa válida é 192.168.10 do 129 até o 92.168.10.190. Então, basta pegar o endereço, a parte que não é tão fácil de calcular de cabeça, abrir em binário tanto a parte de rede ou um IP, caso nos outros exercícios, como a gente deu um pedaço, né, a gente deu um IP, colocar aqui, entender o que é parte de rede, ou seja, o que não muda, tá? Então isso aqui a gente sabe que não muda, faz parte do prefixo de rede. Se eu mexer nesses bits aqui, eu tirei esse computador dessa rede, tá? E aí eu trabalho só com a parte de host, tudo em 0 endereço de rede, tudo em 1 broadcast. Entre esses dois números, a gente tem os números válidos. Então, se você olhar, esses 2 bits que foram adicionados aqui de rede, né, eles vão pegar no fundo aqueles 200 possíveis 56 números, na realidade menos 2, né, que é rede broadcast, e vão fazer isso aqui ser dividido agora em 4 redes, onde esses 2 bits, ó, tem um que vai começar com 00, tem uma outra rede que vai começar com 01, tem outro que vai começar com 10 e tem outro que vai começar com 11. A gente, no caso, está falando dessa rede aqui, né? Nosso exemplo foi nesse quadrante aqui, ó. Mas poderia ter sido em qualquer um dos outros, tá? Então essa é a rede que termina com ponto 0, essa aqui com ponto 64, essa aqui com ponto 128 e essa aqui com ponto 92. Se você fizer as contas, né, um 1 com tudo 0 vai dar 192, um 0 com tudo 0 vai dar 128. Então são as 4 divisões de redes que eu consigo fazer nesse caso, tá? Ok? Bom, para finalizar então, vamos colocar mais um exercício aqui um pouquinho diferente agora, tá? Então imagina que a situação dele é o seguinte, você tinha lá uma configuração de rede, você tinha um switch já, estava pronto,
e você tinha aqui alguns computadores conectados, e essa rede era a 192.168.00/24. E aí, por algum motivo de gestão de rede, você precisou seccionar essa rede. Na realidade, você queria colocar aqui agora um roteador, tá? Então, a gente vai entender depois que o roteador é um elemento de camada 3. Nós vamos chegar nisso em breve. E vai fazer o quê? Eu quero criar duas redes aqui, ó, onde eu vou pôr um switch aqui agora, colocar alguns computadores aqui, colocar outro switch aqui, colocar outros computadores aqui. E aí, aquele meu link que estava chegando aqui, ó, antes, ele agora vai estar saindo aqui pelo roteador. Então, eu vou pegar uma rede que tinha... Vou pegar um endereçamento que tinha uma rede só e vou fazer 3 redes nela, né? 2 segmentos de redes internos aqui meus, interconectados com uma saída de rede comum para todos. Para fazer isso aqui, então, a gente precisa lembrar que eu preciso entrar na parte de host, né? E eu só consigo fazer divisões em potências de 2. Então, eu consigo dividir em 2, 4, 8, 16, por aí vai. Como aqui eu estou necessitando de 3 divisões, tá? Eu vou precisar alocar 2 bits desse endereçamento aqui, ó. Então, o meu endereço que anteriormente era 24, ele vai passar necessariamente a ser /26. E aquele conjunto de endereços que eu tinha de 256 menos 2 números, eles vão ser divididos agora. Então, antes a gente tinha 256 menos rede broadcast, então a gente vai voltar agora para uma situação onde eu tenho 4 redes e vou perder 2 números em cada uma delas, né? Então, a gente acabou de ver isso, né? Essa é a rede onde eu vou ter o início ali com 00, né? 01, 10, 11. Ou seja, a rede vai ser ponto 0, ponto 64, ponto 128, ponto 92, tá? Cada segmento desse me fez perder 2 números. Então, eu não vou conseguir mais ter 64 números em cada bloquinho desse. Na realidade, eu vou ter 64 menos 2, tá? Então, o número de IPs válidos aqui, ó, vai estar com 62 por rede, né? Então, quando eu faço esse processo de subdivisão, necessariamente eu vou gerando perdas, né? Porque eu preciso de endereços reservados para cada uma delas. Então, o que você precisa decidir? Nova máscara, tá aqui, ó. Ela é a /26. Ou seja, 255, 255, 255, 192, que é a mesma coisa que /26, tá? E aí, quais são as redes que eu estou gerando? Bom, basta você ver o que vai acontecer aqui nesse último octeto, onde eu vou ter uma parte que eu sei que é fixa, que tem a ver com o endereçamento de rede, e uma parte que tem relação com o host, tá? Então eu vou ter aqui 4 situações, né? Começando com 00, começando com 01, começando com 10, começando com 11. E aí eu posso completar isso com zeros e tem o endereço de rede, eu posso completar isso com uns e tem o endereço de broadcast, tá? Esse número aqui, no caso, é o 0 decimal, é minha rede. Esse número aqui, no caso, ele vai ser o 63. Olha esse outro caso aqui, ó. Posso completar com 0 ou com 1. Então, nessa situação, eu vou ter aqui o 64, esse é o meu endereço de rede, e aqui vai ser o próximo número que vai ser meu endereço de broadcast, tá? Esse número aqui é o 127. Novamente eu repito a operação, 3 zeros aqui, 3 zeros aqui, 3 uns, 3 uns. Esse é o novo endereço de rede e esse é o novo endereço de broadcast, 191. E aqui a mesma coisa, ó. Completo com zeros. Tem o endereço de rede completo com 1
tem o endereço de broadcast. 192, endereço de rede, 255. Não está aparecendo ali no vídeo, tá? Então vou colocar aqui, ó, aqui para cima. Vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Aqui tá a divisão, nesse ponto aqui. Opa, peraí. Melhor eu subir a tela, né? Peraí. Pronto. Então aqui eu tenho 255, que é o meu broadcast. Então essas são as 4 redes que eu acabei de criar ali em cima. São justamente essas são as divisões que eu vou ter. Então eu posso deixar isso aqui bonitinho, tá? Então minha rede aqui preserva tudo, tá? 192.168.00/26. O broadcast a gente acabou de ver que é o 63, tá? A faixa 192.168.0.1 até 192.168.0.62, né? São os meus números válidos, né? E o broadcast vai ser o ponto 63. Você consegue fazer isso aqui para todas essas outras redes, né? Essa rede aqui, então, o endereço dela, ó, é o 92.168.0.64, mesma máscara. Essa aqui, 92.168.0.128, máscara 26. E finalmente a última rede, 92.168.192/26. Quando você for configurar, então, você vai escolher o que você quer colocar em cada local. Tá, por exemplo, se a gente der aqui, né, vamos chamar essa aqui de rede A, essa aqui de B, essa aqui de C, essa aqui de D. Você pode escolher. Eu vou colocar aqui, por exemplo, a rede A, nesse ponto aqui, ó. Então, as máquinas que vão estar aqui ligadas, né, se você imaginar que você pode ter ali, por exemplo, um switch ali na frente, por exemplo, tá? Então tem aqui um outro switch, tem máquinas aqui interligadas, elas vão ter que obedecer as características da rede A, que a gente colocou aqui, ó. Ou seja, todos vão ter o prefixo de rede igual, 92680, e entre 1 e 62 a gente vai nomear essas máquinas. Se eu falar que essa aqui é a minha rede B, então eu vou aplicar essa lógica. Todo mundo vai estar com o endereço de rede, né, 192.168.0.4, e entre esse endereço de rede de broadcast eu vou nomear minhas máquinas com máscara /26, né? Aqui no caso, então, entre 65 e o meu broadcast 127, né? Então, 126, né? Então, só basta nomear isso adequadamente. Se eu usar aqui a rede C, é a mesma coisa. Meus computadores agora eles vão estar com o endereço entre 129 e 190, que é o último endereço válido, né? Dentro dessa faixa de rede, tá? Não usei essa aqui pode ficar como reserva, você poderia no futuro interconectar nesse roteador também, mas ela começa com endereços válidos a partir de 193 e vai até 254. Pessoal, o processo é esse. Muda a máscara, talvez mude o tamanho, mude a faixa de endereçamento, pode ser A, B ou C, mas não tem diferença entre esse exercício e outros exercícios que vocês possam resolver de redes, tá? Então, com isso aqui, a gente já consegue fazer as segmentações possíveis e colocar endereçamentos de máquinas dentro dessas segmentações. O que fica faltando fazer agora? Fica faltando entender um pouco um conceito de roteamento estático e também de equipamentos de rede, para a gente entender o que é um enlace e por que essas máquinas que estão na mesma rede, elas têm que estar necessariamente no mesmo enlace, tá? Qual que é a associação que tem isso, uma coisa com a outra, e a gente vai ver isso em breve nas próximas aulas, tá? Por esse vídeo é só isso, então, e até mais.